Eu sou missionária Ubiraci, o meu esposo é o Walter, eu tenho uma filha que é a Tamires e tenho o Davi. A minha história, ela começa no ano de 2011, quando Deus me permitiu ter a minha segunda gravidez. Engravidei do Pedro Henrique. O meu filho nasceu no dia 9 de fevereiro de 2011. Uma gestação tranquila, não tive intercorrência nenhuma. Só que o Pedro Henrique, ele ficou comigo, com a nossa família, 10 dias. O meu filho, ele teve uma intercorrência, parou de mamar e levei ele para o pronto-socorro. Ali eles não conseguiram ver que era um bebê de apenas 10 dias, que tinha um problema, e o meu filho veio a óbito. Uma situação difícil. Foi muito dolorido. Eu já estava na igreja, eu já buscava a conhecer Jesus, eu já estava com a minha família, eu iria apresentar o meu filho, só que foi a vontade de Deus. No começo eu não entendi, no começo foi muito difícil, chorava muito, e ir para a igreja sem o Pedro Henrique, muito dolorido. E um dia eu voltei, eu fui, eu orei, eu falei com o Senhor e eu consegui ir para a igreja sem o Pedro Henrique. Fui eu, meu esposo e a minha filha. E ali, Deus usou o pastor na igreja para falar comigo. Eu iria engravidar de novo, eu teria uma terceira gestação, só que eu precisava voltar a me alimentar, eu tinha que voltar a ter vontade de viver. E eu tomei aquilo, e eu aceitei, fui buscar ao Senhor, e dali eu saí e eu consegui ter forças. Fui e continuei indo para a casa do Senhor, voltei a me alimentar, e tal qual a promessa se cumpriu, porque no ano seguinte, desci as águas, me batizei. 2 meses depois que eu desci as águas, eu descobri que estava grávida do Davi. Deus é maravilhoso, Ele faz tudo de maneira que Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. A gravidez do meu terceiro filho foi uma gravidez tranquila. Eu não tive problema nenhum, só que no 8º mês de gestação, eu dormi e eu acordei. Um nódulo que tinha na mama, que tinha histórico de benigno, que não tinha nada, eu tinha os meus exames normais, esse nódulo veio para fora. Ele ficou simplesmente um nódulo na parte de baixo da mama, e aquilo me assustou, porque era algo duro, algo que visivelmente você olhava e eu apalpava. E isso eu questionei com o obstetra, que ele é amigo da família, me envia para o mastologista. O obstetra não queria. Não, eu não vou enviar porque é benigno. Só que ali o Senhor estava falando comigo que eu tinha que procurar um médico. E assim foi, eu procurei, de tanto insistir, e quando eu cheguei no mastologista, ele olhou e ele não acreditou. Fez uma punção, que na realidade é um exame feito no consultório que se tira o líquido. E ali foi diagnosticado. No 8º mês de gestação do meu terceiro filho, eu estava com câncer de mama. Só que na outra mama também eu tinha um outro nódulo. E ali o meu esposo estava comigo no consultório. Por isso que eu falo, é algo sobrenatural, porque Deus ali falando com o meu esposo que deveria insistir para que o médico colhesse líquido do outro seio. E ali ele insistiu com o médico. E quando assim aconteceu, o médico não acreditou. As 2 mamas, elas estavam com câncer. Eu tinha nódulo nas 2 mamas e deu um diagnóstico assustador de câncer. E o médico simplesmente se desesperou, porque o 8º mês de gestação ainda não tinha completado 38 semanas. E eu não fiquei sabendo na época, depois de tudo o que aconteceu, eu fiquei sabendo que os médicos, eles deram exatamente 3 meses de vida, porque era um câncer agressivo por conta de eu estar grávida. O obstetra não queria tirar a criança,
O mastologista insistia que tinha que tirar, porque eu iria a óbito. Foi assustador, confesso, porque eu com aquela gestação, eu sabia que eu teria que entrar no centro obstétrico e depois eu iria para um centro cirúrgico. Eu comecei a buscar a Deus. Nas madrugadas eu buscava conhecer a Jesus. E uma coisa que o Senhor foi falando ao meu coração, que eu tinha que gerar perdão. Eu era uma pessoa que eu guardava muita mágoa. Eu tinha muita mágoa no coração. E ali eu fui me rendendo aos pés do Senhor. Eu fui buscando entender mais, conhecer mais da palavra de Deus. Porque se não for Deus, em primeiro lugar, buscar a Ele, você não tem forças. Assim que eu completei 38 semanas de gestação, o Davi veio ao mundo uma criança perfeita, não teve problema nenhum. Só que eu já estava enfrentando uma situação difícil, que se não fosse Jesus na minha vida eu não teria forças, minha irmã. Confesso, ali todos pararam, porque uma mãe que entra com o prontuário com diagnóstico de câncer e o filho não mamou, talvez eu não... Aos olhos humanos, como os médicos mesmo falaram, 3 meses de vida, eu não ia ver o meu filho crescer. Ele saiu da maternidade, ele veio para casa. Isso era no dia 28 de janeiro de 2013. Eu sabia que 2 semanas depois eu teria que ir para um centro cirúrgico para tirar o nódulo de uma mama. E ali eu ficava, eu e o meu esposo, nossa, mas tem a cirurgia tá marcada, quem vai cuidar dessa criança? Como pode? Só não, é tudo. Deus, Ele prepara tudo. Ele preparou um serviço para o meu esposo, aonde o patrão dele entendeu que ele estava passando por uma situação difícil. Então, colocou ele para trabalhar à noite. E aí ficou, tá bom, você vai trabalhar à noite. Eu falava para o meu esposo, quem vai ficar com essa criança? Deus preparou a irmã Eleni, que é a esposa do pastor Roberto. Ela chegou um dia na minha casa e ela falou assim, o Biraci, quem vai cuidar do Davi? Você já está com a cirurgia marcada. Eu falei, eu não sei, irmã Eleni. Eu fico. Ficou ela e ficou a minha cunhada. Ou seja, Deus, Ele prepara tudo, meus irmãos. Quando nós ali estamos no deserto, naquele desespero, o Senhor, Ele prepara. E assim foi. Eu fui me rendendo aos pés do Senhor. Eu fui buscando entender mais de Deus. E Deus foi e me enviou a serva para cuidar do meu filho. Me enviou a minha cunhada. E chegou o dia de eu ir para fazer a cirurgia. Inclusive, antes de eu fazer a primeira cirurgia, uma amiga minha me ligou. Nossa, Biraci, eu fiquei sabendo que você vai passar por essa situação. Olha, o meu esposo também, ele passou por um câncer de próstata e eu dei uma pílula para ele do Frei Galvão, já vou levar para você. Ali a minha fé estava sendo testada, minha irmã. Eu falei, não. Jesus, Ele já está na frente. Ele é comigo. Não, minha amiga. Não precisa trazer. Eu só peço que ore por mim. Aí ela falou, nossa, não, Biraci, tá bom, tudo bem. Eu falei, ela só respeita, só ora por mim. Uma segunda amiga também, aconteceu a mesma coisa. Ela queria me trazer uma água benta. Então foram 2 vezes que a minha fé foi testada. E eu falei para essa segunda amiga também não. Ela também não sabia. Eu falei, olha, eu sou cristã, ora por mim, só clama pela minha vida. Deus é comigo, Ele que vai operar, que vai fazer essa cirurgia, porque é Ele que vai conduzir a cirurgia. Ele vai conduzir a mão dos médicos para me operar. Não me traga. Elas são as minhas amigas e elas respeitaram e elas oraram e até hoje elas me ligam. Nossa, Biraci, você tá bem? Eu estou ótima, glória a Deus. Foi muito difícil. Na madrugada eu acordei, eu tinha que me preparar para ser internada. O meu filho estava com 10 dias de vida e eu fui para essa cirurgia. Os médicos, na realidade, eles achavam, não vai dar certo. E deu, para honra e glória de Jesus. Eu fiz a cirurgia, eu tirei o tumor, tudo transcorreu
da melhor maneira possível, porque Deus ali estava. E eu me rendi de buscar a presença do Senhor. Eu voltei para casa, eu fiquei mais 10 dias com o meu filho. E aí eu tinha que me preparar para uma segunda cirurgia, porque era tirado da outra mama. Fiz essas 2 cirurgias e aí começaria a luta. Talvez a maior, não sei, mas a luta, porque eu fui para quimioterapia. E quando eu fiz a tomografia, o médico que pegou a minha tomografia, ele não acreditava. Eu já tinha passado por 2 cirurgias e quando eu levei essa tomografia para o médico olhava para o exame, olhava para mim. Porque ele não acreditava que aquele exame era meu e que, apesar de estar debilitada, mas que eu estava viva. Porque mostrava metástase em 3 órgãos principais do corpo. O pulmão, o fígado, e já mostrava nos ossos. E no pulmão eu tinha nódulos muito grandes. E o médico olhou e simplesmente ele falou: você vai ter todo o tratamento que tem nos Estados Unidos. Não se preocupe, Ubiraci. E falou: vamos começar imediatamente essa quimioterapia. Eu saí do consultório. Na madrugada eu chorava aos pés do Senhor. E a diferença está aí. Chorar e buscar a Deus. Ter a certeza que Ele está operando esse milagre. E eu comecei a quimioterapia. E uma parte muito importante é a profetização. Eu crer. O poder da oração. Baixávamos a cabeça e orávamos. Essa medicação é o sangue de Jesus a correr nas minhas veias. E aquilo começou a chamar atenção na clínica onde eu tomava medicação. Até que eu conheci uma paciente, a dona Araci, e ela perguntou, e eu falava: não, dona Araci, nós estamos orando. E ali, aquele ato de orar, de buscar, começou a passar força também para essa senhora. Não tive nada, não senti sintoma nenhum. Porque eles falavam: ah, mas a quimioterapia vai acontecer isso, você vai dar diarreia. Eu não tinha nada, meus irmãos. Eu não tinha nada, irmão. Eu conseguia ir tomar a quimioterapia e de lá eu saía. Eu ia fazer sacolão, eu ia comprar as minhas coisas. Só que assim, eu mudei toda a minha rotina. Em termos de alimentação, em termos de hidratação das veias, aonde corria a medicação e o poder da oração. Eu sou fruto de oração. Uma igreja que orava e clamava pela minha vida. Eu ali rendida aos pés do Senhor, clamando, buscando e orando. A médica, ela chegava simplesmente para mim e ela falava: nossa, Ubiraci, se metade dos meus pacientes fosse como você não tem sintoma nenhum. É o poder da oração. É a mão de Deus. Eu fiz 1 ano de quimioterapia. Lógico, o cabelo caiu, cílios caiu. Eu já coloquei logo uma peruca curta. As unhas ficaram pretas, mas os sintomas que os médicos falam, os efeitos colaterais, que é diarreia, é ficar prostrado, eu clamava, eu falava: Jesus, não me deixa ficar prostrada numa cama, me permita poder cuidar do meu filho. A irmã Eline ficava com ele de dia, enquanto eu ia fazer a quimioterapia. Quando eu chegava, já no final do dia, o meu esposo ia trabalhar, eu podia ficar com ele, dar o mamá dele, pôr ele para dormir. E foi assim o ano inteiro. Foi difícil perder os cabelos? Sim, só que cabelo nasce. Tá eu aqui. Difícil ficar sem si. Tudo isso, as unhas pretas, tudo eu passei. Passei clamando ao Senhor. E Jesus ali, Ele foi operando um milagre. Jesus ali foi me transformando, porque a transformação, meus irmãos, ela vem de dentro para fora. E eu falo, tem uma Ubiraci antes do câncer e uma Ubiraci depois do câncer. Foi 1 ano inteiro de quimioterapia, depois no ano seguinte, já foram 30 sessões de radioterapia. Radioterapia, você entra numa máquina e tem uma radiação que vai
atingindo nos seios, a minha pele não queimou. E mais uma vez todo mundo falando, nossa, com você é tudo diferente. Não é, a mão de Deus. É o querer de Deus. É a vontade de Deus ali se cumprindo. E eu fui entendendo tudo aquilo. Eu fui me aquebrantando, eu fui buscando a presença do Senhor. Consegui passar por tudo, indo para a igreja, clamando. E aí assim foi o ano todinho de 2013, o ano de 2014. Aí o meu filho crescendo. E depois, como eu já tinha falado, eu fiquei sabendo que os médicos deram 3 meses de vida para mim. Hoje eu tenho 5 anos de muita vitória. No pulmão, todos os nódulos, eles sumiram. Ainda aparece no fígado, ainda aparece nos ossos. Aí, tem às vezes as pessoas falam, nossa, mas e aí? É um milagre sim, porque é a vontade de Deus. Todo dia o Senhor me levanta bem, eu não tenho dor, faço tratamento ainda, faço tomografias de 4 em 4 meses, tá tudo instável. Só que uma coisa que eu sempre falo e eu sempre vou passar, milagre não se explica, milagre se vive. Não tem explicação, porque às vezes nós colocamos o joelho no chão e idealizamos um milagre, pedimos para que Deus faça assim, 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 mas aí eu pergunto, e se não for a vontade dele? Porque nós estamos aqui para viver, fazer a vontade de Deus, não é o nosso querer. E todo dia Ele me levanta e fala, vai, Márcia, você está bem, você está com saúde. Testemunha, glorifica, e é o que eu faço. A todo momento. E os médicos simplesmente, eles não acreditam. Sutilmente, porque o médico, ele estuda, ele busca. Então é difícil para eles reconhecerem o milagre, mas às vezes o oncologista que eu passo hoje, ele fala, nossa, Biraci, você é um milagre, e já continua escrevendo. Porque se eu mostrar os meus exames, os médicos vão falar, não, é porque ela está numa cama com dor. Não, eu não tenho dor. É a vontade e o querer de Deus se cumprindo. É a vontade e o querer de Deus acontecendo. Porque hoje eu vivo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tomo uma medicação de 21 em 21 dias, que é o Zometa. Tomo uma outra medicação via oral. Que os médicos falam, nossa, para uma outra paciente eu dei, ela tem febre, ela tem... Não. E você não sente nada? Não, eu não sinto. Eu passei por tudo isso, faço o tratamento hoje. Só, minha irmã, que quando eu falei agora, vai ser, né, só o tratamento. O meu filho, ele com 3 anos, o meu Davi, essa criança que Deus me deu para mim descobrir essa enfermidade. O Davi, com 1 ano e meio, ele ainda não falava, ele só apontava. E ali Deus começou a falar comigo, leva esse menino no médico. E eu fiquei, não, Senhor. E ali o Senhor começou a falar que eu precisava. Exatamente quando meu filho fez 3 anos, eu levei ele no consultório de uma fonoaudióloga. E essa fonoaudióloga, ela olhou para mim e ela falou, Biraci, eu estou suspeitando de autismo no seu filho. Meu irmão, minha irmã, se eu não tivesse firme na presença de Deus, eu não aguentaria. Porque eu passei por tudo isso, ainda fazendo um tratamento, e o Senhor operou, o milagre opera todos os dias da minha vida. Aí, uma médica fala para mim, uma fonoaudióloga, que meu filho poderia ter autismo. Ali, confesso, eu comecei a chorar, eu fiquei assustada, mas fui buscar. Mais uma vez a luta veio. E Deus ali, não temas, não te assuste, eu sou contigo. Eu chorei aos pés de Deus. Aí está a diferença, quando você passa pelas lutas, chorar aos pés do Senhor. Porque ali, Deus, eu sou contigo, continua, porque se Deus me levantou e me tirou de um diagnóstico de um câncer,
mesmo um câncer metástico, que os médicos dão sobrevida e Deus me dá vida e vida em abundância, não seria uma doença assustadora como o autismo que ia me derrubar. Eu comecei a orar, entrar no propósito com o Senhor na madrugada, e simplesmente a fono falou comigo: o Biraci, não fica, não tem problema, se o teu filho, ele não falar, a gente vai fazer um cartaz, ele aponta, ele começa a aprender apontando o que ele quer. Eu não aceitei aquilo. Não, Senhor. Deus amado, vós me curou, porque eu sou curada. O meu filho não vai passar por um autismo que ele não venha a falar, que ele não venha a conversar. O meu filho começou um tratamento. Aí era eu fazendo o controle da enfermidade do câncer e o meu filho com autismo, fazendo terapias. E Deus me permitiu, e me permite até hoje, a todo momento, ter acesso às terapias, ao tratamento. Só que nunca reclamando. Nunca reclamar, nunca murmurar, sempre buscando o Senhor. Tudo tem um propósito. Eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais de Ti. E ali eu fui. O meu filho com 3 anos e meio começou esse tratamento. Hoje o Davi tem 5 anos. Faz tratamento todos os dias, faz. Mas o Davi já está falando para a honra e glória de Jesus. Eu sou o Davi. O Davi, ele está contrariando também o diagnóstico do homem. Porque o autismo, a criança não aceita mudanças de rotina. O Davi já aceita. Mais uma vez, o diagnóstico do homem cai por terra. Porque quem dá o último diagnóstico é Jesus. E Jesus a todo momento operando milagre na vida do meu filho. Ele estuda numa escola regular, ele faz as terapias, é animado, se muda de profissionais, ele aceita a mudança. Ele é uma criança que tem um diagnóstico de autismo, mas ele é verbal. Ele está evoluindo cada dia mais. Isso tudo é buscar a Deus sem reclamar. É buscar a Deus sem murmurar. É ali crendo sempre no trabalhar de Deus. Hoje eu estou aqui, são 5 anos de muita vitória, o meu filho bem, eu estou podendo acompanhar o crescimento do Davi. Aí hoje eu entendo, eu falo: Senhor, o propósito de Ti. Porque se eu não tivesse passado por essa 3ª gestação, descoberto essa enfermidade, num tempo de poder me curar. Apesar dos exames mostrar o contrário, eu estou curada. Porque o Senhor já falou que eu estou curada. E eu tomei posse disso e eu vivo isso. Então, viva. Busque a Jesus. Busque a conhecer. Se você ainda não conhece a Jesus, busque uma igreja, vá aprender mais. A palavra de Deus é a coisa linda de você aprender, para você ter forças para enfrentar as situações difíceis que venha acontecer. Muitas pessoas dizem que quando tem um determinado certo tipo de diagnóstico, geralmente no câncer, que é o seu caso, muitas famílias se separam, muitos maridos abandonam suas mulheres ou vice-versa, porque sabem a luta e por não superarem essa luta, esfriam no amor e acabam... Aconteceu isso com vocês também? O Walter ouviu alguma coisa nesse sentido? Nós ouvimos isso sim, pastor Roberto. Nós ouvimos isso quando eu tomava a medicação. Um enfermeiro, ele passou isso. Ele falou pra gente: vocês são um casal novo. Eu tenho muita experiência como enfermeiro no setor de oncologia e já vi muitos casamentos acabarem nessa poltrona. Então, deem as mãos, vá passear, porque é uma verdade. É muito difícil, porque você perde o cabelo, você não consegue ter aquela sexualidade de mulher porque você está enfrentando uma doença assustadora que é o câncer. O enfermeiro, ele nos alertou e no nosso caso, nós nos unimos mais.
E no nosso caso, o nosso casamento, ele se fortaleceu mais. Porque o meu marido ali, ele olhava pra mim, careca, ele falava pra mim, ele falava assim, você tá linda. Eu ali falava, meu Deus, não, eu não tô bonita. Ele falava, você tá bonita. E aquele ouvir do meu esposo que você está bonita, aquilo foi me dando forças. Porque, lógico, você perde a tua identidade, porque o cabelo é a identidade da mulher. Você começa a ficar insegura, e agora o meu esposo não vai olhar mais pra mim. Graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, foi o contrário. Nós nos fortalecemos mais, nós nos unimos mais, nós demos as mãos e passamos por essa enfermidade louvando e adorando ao Senhor a todo momento. Então, se você está passando por isso, busca se unir mais. Não deixa que essa enfermidade te coloque, baixe a tua autoestima, a ponto de repente você falar, meu Deus, o meu marido não está olhando mais para mim. Não. Busque a Deus, porque isso é Deus. Essa força, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. É Ele que nos dá essa força. E com relação ao ministério que você congrega, como você se sentia chegando sem sobrancelha, com a unha preta? Como você era recebida? Houve alteração do pessoal contigo ou não? Essa alteração eu não percebi. Não teve, não. Eu tive sim, foi muito as pessoas que elas se uniram. Eu sei que as pessoas, elas jejuaram. Eu sou fruto de muita oração. O ministério, as pessoas se uniram. Elas, pra mim foi difícil. A primeira vez, eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei na igreja, que eu já tinha perdido os cabelos e eu estava com o boné. Lógico que eu olhei pro lado e falei, nossa, meu Deus, mas isso, eu tava assim. Só que quando eu senti, que eu vi que as pessoas se abraçaram para falar, não, a irmã Biraci, ela precisa da nossa ajuda, vamos orar. Isso me deu forças. Então eu vi que o ministério se uniu para buscar, orar e buscar pela minha vida. Então, eu sei que pessoas oraram por mim. O ministério, onde eu congrego até hoje, orou por mim. Pessoas que vinham na minha casa, em algumas reuniões que aconteciam, não, eu não vou comer que eu estou em jejum. Depois eu fiquei sabendo, jejuaram pela minha vida. E mais uma vez eu agradeço a Jesus por essa oportunidade, agradeço ao Senhor todos os dias por Ele fazer maravilhas em minha vida e permita que Ele faça na sua vida também. Obrigada. E que Deus te você companhia.